A flor de hoje será um botão de rosa, um botão amarelo. Vou estar utilizando aqui um tom de amarelo mais claro, um tom de amarelo um pouquinho mais escuro, o branco e o caramelo. Coloquei as tintas aqui na paleta porque eu prefiro trabalhar com as tintas na paleta. Vou iniciar aqui pelo miolinho da rosa. Essa parte aqui é a parte mais escura, então vou entrar aqui com o caramelo. Colocando sempre pouca tinta, só dentro aqui desse miolinho. É um desenho pequeno, então preciso utilizar pincéis pequenos também. Vou lavar o meu pincel, secar e colocar um pouquinho de amarelo. Esse amarelo aqui, ó, mais escuro, um pouquinho só aqui em cima. Matiz aqui a união das duas cores, ó. Agora, eu lavo novamente meu pincel, seco bem, e vou fazer agora aqui essa pétalazinha aqui, que está envolvendo lá em cima o miolinho. Então, vou começar aqui com o primeiro amarelo, o amarelo mais claro, que é aqui no ponto de luz. Pouquíssima tinta, porque é bem pequenininha essa parte. Aí, deixo um pedacinho sem tinta e coloco agora um pouquinho do amarelo mais escuro aqui, ó. Mescla aqui a união dos dois. Limpo o pincel. Faltou um pouquinho aqui nesse cantinho. Aí, eu vou iluminar com um pouquinho de branco aqui, ó, onde eu coloquei o amarelo claro. Sem deixar marcado, ó. Depois ele vai aparecer mais. E agora eu vou pintar pétala por pétala no mesmo processo. Então, agora eu tenho essa pétala grande aqui, ó. Então, eu vou começar com o amarelo mais claro lá em cima, sempre os pontos mais claros, eu vou colocar o amarelo claro. Colocando aqui a tinta. Coloca bem aqui na bordinha para tampar o risco do carbono, tá? Por ser uma pintura no tom amarelo, o amarelo é uma cor que não esconde muito o risco, então risquem mais clarinho, não aperte muito o carbono, tá? Faça o possível de riscar um risco mais clarinho, ó, como o meu, tá bem clarinho, por isso, porque o amarelo não tampa o risco depois e aí fica feio. Então, não aperta muito o risco na hora de tirar ele, tá? De transferir pro pano aqui. Sempre tem que fazer essa pressão aqui entre o pincel e a tinta no tecido, para que a tinta penetre aqui na fibra do tecido, na trama do tecido, tá? Para não ficar tinta superficial. E depois, nas lavagens, ficar desbotando, fica feio. A tinta, ela não sai do tecido, mas se você colocar ela só assim, superficialmente, quando você lava, ela desbota, porque não penetrou na trama do tecido. Então, a gente tem que fazer esse movimento aqui, pressionando o pincel, para que ela penetre bem na fibra, assim não fica desbotando, tá? Nesse espacinho que eu deixei sem tinta, novamente, ó. Entrei com o amarelo mais escuro. Coloca bem nos cantinhos, ó. E vem fazendo aqui a matização. A união entre as duas cores, ó.
o pincel limpo, só unindo. Aqui tem um pelinho do pincel, deixa eu ver se eu tiro. Opa, tirei. Não é difícil de pintar esse botão, é só ir pintando pétala por pétala e respeitando a luz e a sombra, que vocês vão conseguir, tenho certeza. Assistam o vídeo primeiro inteiro, antes de começar a pintar. Assistam umas 2 vezes, aí depois vocês começam a fazer a pintura e vai sempre olhando aqui no vídeo, tá bom? Devagarzinho, com calma e paciência, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Ó, aí lavei o pincel, aí faço aquela mescla aqui, ó, sem nenhuma tinta, ficou mais claro aqui e mais escuro aqui. Ó lá o nosso botão nascendo. Aí, agora eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó. Um pouquinho de tinta, trabalhar assim, pétala por pétala, com o fundo úmido. Não preencher toda a flor de amarelo e depois fazer a sombra, não, porque vai secar e não vai dar degradê. Vocês não vão conseguir fazer a mistura, a mescla das tintas. Como eu falo em todas as aulas, a hora de pintar é o momento que a gente tira para relaxar, um momento de calmaria. Só façam isso a hora que vocês estiverem com tempo, que não tiverem, né, com panela no fogo, tiverem bem sossegado para poder se concentrar aqui no trabalho. Além de vocês estarem se concentrando, fazendo uma pintura, vocês estão relaxando. O momento que vocês vão tirar para vocês, para curtir aqui um momento de lazer, brincar aqui com as cores, que é muito bom. Ó lá. Coloquei a sombra, vou lavar o meu pincel. Vou secar e vou colocar um pouquinho de luz aqui em cima. Eu não preciso colocar luz na volta toda. Como eu sempre mostro para vocês, nas aulas, temos os pontos de luz. Em alguns pontos que eu vou colocar o branco. Coloco e esfumaço. Vocês repararam que eu coloco bem pouquinha tinta. Vou colocando pouquinha tinta e vou esfumaçando. E aí, se for secando, eu vou retocando, onde precisa pôr mais sombra, mais luz, eu vou colocando tinta novamente. Mas sempre aos pouquinhos, com bastante calma, bastante cuidado. E assim por diante, é só seguir a mesma coisa. Ó, agora eu faço essa pétala, depois eu faço essa, eu vou trabalhando as pétalas de trás primeiro, para depois chegar no centro. Então, eu faço aqui atrás, depois aqui, faz uma de um lado, outra do outro lado. Depois essa aqui de baixo, aí depois eu faço aqui o centro, e essas 2 finais aqui de baixo para concluir o botão. Vou adiantar um pouquinho e já venho mostrar para vocês mais um pedacinho. Olha só como vai ficando, aí o nosso botãozinho vai surgindo, ó. Estou fazendo pétala por pétala, colocando luz e sombra. Agora, eu vou fazer esta pétala aqui. Novamente, começar pelo ponto de luz, que é aqui em cima, com o amarelo mais claro. E jogando para baixo. Seguindo toda a curvatura da pétala. E de baixo para cima, que é a parte mais escura, o outro amarelo, o amarelo um pouquinho mais escuro. Fazer a matização no centro e deixar as 2 cores aparecendo. Depois, colocar a sombra e a luz. Prosseguir assim em todas as pétalas. E para fazer aqui essas dobrinhas da pétala, eu misturo um pouquinho do amarelo mais claro com o branco. Um pouquinho do amarelo mais claro com o branco. E eu venho com o pincel em pé, preenchendo. Essa pontinha.
Essas são as dobrinhas da pétala, então elas sempre são um pouquinho mais claras. Aí, eu sempre misturo o tom mais claro com o branco. Deixa sempre aqui a pontinha bem fininha. Olha só como vai ficando. Aí, fazer aqui também da mesma forma. E só estão faltando 2 pétalas para concluir esta peça. Agora, para fazer a sépala e o caule, eu estou utilizando um verde mais escuro, um verde mais claro e um pouquinho de branco. Preenchi todas as sépalas e o caule com o verde mais claro. E agora, fiz o sombreado com o verde mais escuro. Somente em uma lateral. Pouquinha tinta. E espalha. Não coloco o verde escuro por toda a sépala. Do outro lado vem a luz. Está bem úmido, então depois eu vou dar um retoque nessa luz. A mesma coisa eu faço aqui no caule. Alguns pontinhos de luz. E depois, se precisar, eu retoco um pouquinho a luz e a sombra. Agora, eu vou pintar as folhinhas. Esse botão tem 2 folhinhas. Vou preencher aqui a ponta dela com um verde mais claro. Movimentos circulares. Deixa bem suave aqui. Vou colocar um verde um pouquinho mais escuro, fazer a mescla aqui no centro, entre as 2 cores, mas deixando aparecer os 2 tons. Bem suave aqui na transição. Vou limpar o meu pincel. Agora, eu vou pegar um pouquinho de tinta mais escura na pontinha do meu pincel e vou fazer aqui a parte mais escura da folha. Coloco a tinta lá no contorno e venho esfumaçando de leve para as laterais. Eu quero que apareça as 3 tonalidades de tintas que eu coloquei aqui. Então, esta parte aqui mais larga da folha vai ficar mais escura, e essa parte, a ponta da folha, a parte mais estreita da folha vai ficar mais clarinha. Vou lavar o pincel, secar muito bem. E mesclar aqui. Movimento circular. Olha, eu tenho 3 tonalidades de verde, tem um degradê, porém eu não tenho marcas das 3 cores, marcas, né, separando as 3 cores, elas estão integradas uma à outra. É isso aqui que nós temos que fazer.
Aí, eu vou fazer a nervura aqui do centro da folha, ó, com o verde mais escuro. Puxei aqui um tracinho e vou escurecer um pouquinho para este lado, com esses movimentos aqui, ó, de meia vírgulas, ó. Suavizando também. Do outro lado, eu vou pegar um pouquinho de branco e um pouquinho de verde claro e vou fazer a mesma coisa. Da nervura aqui do centro para as laterais. E depois eu vou retocar isso aqui. Porque quando está úmido, a tinta, ela tem uma cor. Depois que ela seca, o tecido absorve, então ela suga um pouco essa cor, ficando bem opaca. Então, eu gosto de fazer o retoque. Eu retoco um pouquinho de luz, um pouquinho de sombra. Assim, eu vou ter pontos claros e pontos escuros nesta folha. E eu posso vir aqui na beiradinha dela, ó, fazendo um pequeno contornozinho, uma gracinha, bem de leve, meio serrilhado assim, ó, só para dar um leve acabamento. E aí, eu tenho a nossa folhinha. Depois é só fazer os retoques e fazer a outra folhinha da mesma forma. Puxar os galinhos, pode ser com pincel de cerdas macias, ou com pincel filete, ou a caneta para tecido. O que for mais fácil para cada um de vocês. E daqui a pouquinho, esta pintura estará concluída. E eu vou mostrar para vocês já já. E as folhinhas ficaram assim. Olha só, nesta folha aqui eu já fiz o retoque de sombra, o retoque de luz, ela está bem mais clara. Esta daqui eu ainda não fiz o retoque de luz, só fiz o retoque de sombra, porque ela está muito úmida, então não está pegando a tinta. Então, ela precisa secar um pouco mais para eu colocar a luz. Olha aqui nas sépalas, como eu já coloquei a luz e a sombra, olha o brilhinho de branco, olha como ela deu um destaque, né? Levantou, a gente diz que levanta a pintura quando dá volume à pintura, ó. Isso é o efeito que causa a luz e a sombra e o retoque. O meu tecido, ele tem esse acabamento aqui, olha, um barradinho de flores, né, de rosas amarelas, com esta costura aqui também, com a linha amarela, tudo combinando, porque eu gosto de combinar tudo. Já assinei minha pintura, e aqui está a nossa pequena rosa, nosso botãozinho que está desabrochando. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de flores.